30 de setembro de 2014. Após queda de rendimento no Brasileiro, São Paulo aposta fichas na Sul-Americana para conquistar título ainda em 2014. Mário Gobi sai em defesa de Mano Menezes, mas cobra classificação para a Libertadores. Com Valdívia suspenso e zaga desfalcada, Palmeiras tem problemas para enfrentar a Chapecoense. Santos conta com a volta de Robinho para voltar a vencer fora de casa. Tá lá, Gazeta Esportiva ao vivo nessa terça-feira, debate pronto falando do São Paulo, que daqui a pouco começa a decidir contra o Huachipato do Chile. Acertei, uma vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Ainda sem Muricy Ramalho, mas com Luiz Fabiano de volta à equipe titular, o tricolor precisa não só de uma vitória para ter alguma vantagem no jogo de volta, mas também acabar com a sequência de 4 jogos sem vencer. Por isso o repórter Alexandre Silvestre fez aí um balanço desse conturbado momento tricolor, tanto dentro quanto fora de campo. Acompanhe. A arritmia cardíaca do professor Muricy Ramalho assustou a gente. Que alívio! O treinador está melhor, mas o tricolor que ele comanda também adoeceu quando aparentava ter uma saúde de ferro. Havia chegado à incrível marca de 7 jogos e 7 vitórias com o tal quarteto ofensivo titular em campo. Ao vencer o Cruzeiro no Morumbi lotado, reduziu para 4 pontos a diferença que tinha para o líder. Porém, nas rodadas seguintes, acumulou fracassos que coincidiram com a briga política entre o atual presidente Carlos Miguel Aidar e o antecessor Juvenal Juvencio. O racha dos cardeais teria refletido no elenco? 3 derrotas, 1 empate. Com quarteto, sem quarteto, com o retorno de Luiz Fabiano ou não, o Clube da Fé vem perdendo a força e a esperança. A distância para o primeiro colocado hoje aumentou para 10 pontos. O último tropeço em casa diante do Fluminense parece ter desanimado as estrelas da equipe. O entrosamento sumiu, inclusive com as palavras. Eu acho que estamos atacando bastante e acho que na hora da marcação nós podemos ajudar bastante a parte defensiva. Acho que quando ganha, ganha todo o time e quando perde, perde todo o time. Eu acho que cada um pode ter uma opinião, são várias opiniões diferentes e é assim que se faz uma equipe vencedora. Eu acho que quando a equipe ataca, atacam todos, quando defende, defendem todos, não tem que ficar buscando fragilidade, seja no ataque, no meio ou na defesa. E muitas dessas questões são questões para discutir internamente. Sinal amarelo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. A luta pelo título torna-se uma missão quase impossível e até mesmo a vaga no G4 está ameaçada com a aproximação de concorrentes. Pensando na Libertadores do ano que vem e, quem sabe, em levantar uma tacinha que seja, ainda em 2014, resta ao tricolor a Copa Sul-Americana, que pode ser uma boa saída. Daqui a pouco, no Morumbi, o São Paulo recebe o Huachipato. É o primeiro duelo de oitavas de final do torneio que leva o campeão à Libertadores da próxima temporada. Com Milton Cruz no comando, já que Muricy, em casa, tenta acalmar aquele coraçãozinho acelerado, o tricolor pretende construir um placar bem positivo, passar uma borracha na má fase que atrapalha o time no Brasileirão e levar para o Chile uma boa vantagem para manter viva a chance de levantar algum troféuzinho até dezembro, quando o capitão Rogério Ceni se aposenta e Kaká vai embora. O São Paulo tem um histórico vitorioso nesta disputa. Em 1993, venceu a então Supercopa Sul-Americana, que reunia todos os campeões de Libertadores num jogo emocionante contra o Flamengo, no Morumbi abarrotado, na decisão por pênaltis. Em 94, repetiu a dose. O torneio mudara de nome, Copa Conmebol, e com o expressinho bateu o Peñarol do Uruguai. Recentemente, em 2012, voltou a conquistar a taça no formato da Sul-Americana que conhecemos hoje. O São Paulo desbancou o Tigre numa decisão tensa na Bombonera
violentíssima no Morumbi, quando os argentinos partiram para a briga e abandonaram o campo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, São Paulo hoje abrindo a fase de oitava de final da Copa Sul-Americana. Apesar de ser um torneio que poucas pessoas levam a sério, garante vaga na Libertadores América. Por isso, acho que ela pode ser tratada com carinho. Embora o São Paulo preserve o Ganso, preserve o Kaká e vive justamente um momento de perda de confiança. O São Paulo atingiu o ápice naquela partida contra o Cruzeiro, quando venceu, e venceu bem por 2-0. E, de repente, perdeu do Curitiba. Como bem lembrou o Silvestre, perdeu para o Corinthians, empatou com o Flamengo numa circunstância de partida, jogava com um a menos, perdeu o jogo e perdeu no final de semana para o Fluminense. Então, em 12 pontos disputados, o São Paulo ganhou só 1 nos últimos 4 jogos. Isso abala do ponto de vista psicológico. E aí alguém em casa pode pensar assim, bom, o Atipato, apesar do nome estranho, pouco conhecido, quando participou de torneio sul-americano, agora recentemente, mostrou bom futebol, mostrou bom time. Então não vai ser fácil para o São Paulo, não. Vai ser uma parada dura logo mais no estádio do Morumbi. Alberto, boa noite. Boa noite. O São Paulo realmente teve uma queda e ela tem certa forma a ver com o fato de que nesse períodozinho aqui o São Paulo fez 1 ou 2 ou 3 partidas sem o seu quarteto completo, né? Um jogo não jogou o Kaká. Jogou as últimas 2, na verdade. Mas, enfim, acontece que realmente o São Paulo não tem alternativa para essa formação. E quando um desses jogadores, pelo menos o principal desses jogadores, o Kaká, não vai bem, o time todo se ressente. E o São Paulo, em consequência disso, tem amargado esses insucessos, né, últimos, recentes. Hoje uma noite para dar a volta por cima, porque apesar de tudo, o Atipato. O Atipato não seja nada excepcional, ainda que tenha participado bem de alguns torneios internacionais, intercontinentais. Verdade. E outra coisa, o Silvestre levantou a questão da crise política, a briga do Juvenal. Não acho que isso tenha atingido o time, não. O time estava bem durante a crise. Acho que tem a ver mesmo com as limitações técnicas do time. Quando o Kaká não joga bem, o São Paulo se ressente disso. Esse negócio da briga do Juvenal, isso pode ter afetado o Muricy, pode ter afetado o Muricy, que nós estamos aqui torcendo para que ele volte rapidinho. Porque o sonho do Muricy é ser o Wenger do São Paulo, sabe? Ficar 200 anos lá. É o clube que ele ama, é o clube onde ele se sente em casa. Perto da casa dele, está tudo na medida certa. Agora, isso o Juvenal Juvencio foi falar aquela besteira de que o atual presidente iria demitir o Muricy no final do contrato e isso aí pode ser, não estou dizendo que foi, não. Mas pode ser que tenha interferido no comportamento do treinador que passou mal. Que somatizou, como todos nós, não é? Fisicamente, e ficamos com dores por todo o corpo. Somatizou. Teve uma somatização, não é? Você que está aí na sua casa, doutora Anitta, você que está aí na sua casa, por favor, participa do programa com a gente, GazetaEsportiva.net. A pergunta de hoje é: qual será o resultado da partida entre São Paulo e o Atipato? Vence o tricolor, dá empate ou o Atipato leva? Celso, sim ou não? Sim ou não, não. Tem 3 opções aí para você escolher quem é que vence, quem é que perde, se empata. Resultado final sai no programa de hoje, sim ou não? Não vejo facilidade, mas acho que dá São Paulo. Alberto. E São Paulo contra quem? O Atipato, eu decorei, não adianta, ninguém mais me pega, meu Deus. São Paulo, dá São Paulo. Quanto? Placar. 2-0. 2-0. Vamos sim, Barba, vamos sim. No Corinthians, 2 derrotas consecutivas e a queda para o 7º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro foram motivos suficientes para o presidente Mário Gobi reunir a imprensa para falar sobre a atual situação da equipe. Veja aí na reportagem do Felipe Esboril. O presidente de olho no treinamento.
O presidente de olho na coletiva. Mário Gobi está no fim de seu mandato no Corinthians e acompanha de perto todos os passos do time, que oscila dentro de campo e precisa voltar a vencer. O time oscila porque está sendo montado, é um time forte, nós já chegamos a um patamar alto. Na mesma rodada do Brasileiro do ano passado, nós estávamos com 34 pontos e em 9º lugar. E terminamos o campeonato a 4 pontos da zona do rebaixamento. Esse ano nós sempre tivemos no G4, saímos a 2 rodadas e estamos só a 3 pontos do 3º colocado. Eu não sou marinheiro de primeira viagem. Se eu detectasse aqui no Corinthians, no departamento de futebol, algum problema que tivesse causando estes altos e baixos do time, você não tenha a menor dúvida que eu já teria agido. Foram quase 17 minutos somente na primeira pergunta. Já são 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, algo que não havia acontecido esse ano. O time está em queda livre na tabela de classificação. O G4 ficou mais distante e a diferença para o líder Cruzeiro já é de 13 pontos. Questionado sobre se Mano Menezes faz um bom trabalho, Mário Gobi desconversou. Criou-se uma cultura que nós encerramos com ela nessa gestão de 7 anos. Não se troca treinador, exceto se o problema for o treinador. Agora, se quiser voltar para o faz-me rir, a cada 3 meses trocar técnico, nós podemos voltar. O Corinthians tinha uma tradição de ter 5 técnicos por ano. Eu não vou voltar a fazer isso. Prefiro sair. A união faz a força. Os líderes do time foram juntos explicar o que realmente está acontecendo e defenderam o técnico Mano Menezes. A verdade é que se o time ficar de fora da Libertadores, pode causar um verdadeiro terremoto em 2015. Não consigo ver o Corinthians fora da Libertadores, não quero ver. Meu compromisso é este. O Corinthians teve um prejuízo este ano por ficar fora da Libertadores. Aqui se trabalha alucinadamente, dioturnamente, seriamente, para se chegar a este ponto. Então, é claro que eu não quero pensar isso. Isso é uma derrota grande. E eu não quero isto. E eu quero o Corinthians, o ano que vem, na Libertadores. Bom, pode-se questionar o Mário Gobi em vários sentidos. Desde a demissão do Tite, blá, 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 mas ele se mostra muito coerente. E a gente tem que reverenciar. Num momento difícil, como está vivendo o Corinthians, ele se apresentou, não se omitiu, botou a cara para bater. Sim. Ele bancou o Mano Menezes e continua dando respaldo, quer dizer, que é o que se espera que um dirigente faça. Se ele contratou um Mano Menezes, eu parto do pressuposto é porque confia no trabalho do técnico. E se confia no trabalho do técnico, tem que ficar até o final. Não pode realmente tomar a iniciativa de demitir só porque parte da torcida faz protesto, reclama, picha muro e quer a queda do técnico. Eu acho que é assim que deve se portar um dirigente mesmo, Roberto. Ah, sem dúvida. Aliás, eu estava olhando, ele está muito parecido com o Chico Lang, não está não? Verdade. Lang, não é? Ah, realmente, seu Alberto. Eu acho que tem um espírito comum entre os dois. Sim, né? sim. Aí, eu acho o seguinte, né? Também não precisava fazer todo esse espalhafato, reunir os principais, os líderes do time, mais o presidente, para reforçar a confiança no técnico Mano Menezes. Não precisava nada disso, mas enfim,
Isso é uma questão interna lá, provavelmente é uma mensagem que o presidente queira mandar para determinados grupos lá dentro do Corinthians e tal. Então, vamos tocar o barco. Que as cornetas soam em alto e bom som. É uma maneira, de repente, silenciar o ambiente. Exatamente. Sim, e eu como anfitriã do Super Esporte, preciso dizer a você que está aí na sua casa que sim, vovó, nós vamos voltar sexta-feira em horário novo. Sim, 10h30 da manhã, a gente vai se encontrar um pouco mais cedo para falar tudo sobre o mundo dos esportes. Você vai ficar informado aqui na tela da TV Gazeta, então, mais cedo, certo? 10h30 da manhã, não perca. Link em todos os treinos aí dos principais clubes, as informações quentinhas com a vovó, tá bom? E a vovó não vai aparecer aqui, né? Tá bom. Então, vamos tocar aqui o lance, né? 10h30, gente, não esquece, tá? Por favor, estejam comigo. Sexta-feira. E você já sabe que você pode votar para escolher os melhores do Campeonato Brasileiro nessa 11ª edição do Troféu Mesa Redonda? O único prêmio do futebol brasileiro, você ouviu bem, tá? É o único prêmio do futebol brasileiro em que você, torcedor, pode participar. O site é www.troféumesaredonda.com.br. Você vai lá, escolhe os seus jogadores favoritos. Eu sei qual é o meu, você sabe também. Fred, do Fluminense. Mais uma vez, a Baltec e a Lux Color estão com a gente no Troféu Mesa Redonda. Então vai lá e vote, tá? www.troféumesaredonda.com.br. Você já sabe, eu não posso votar, né? Mas você pode. E bom, antes de você chamar o... Pois sim, pois não. Posso mandar dois abraços aqui? Sim. Aliás, telespectadores que de maneira carinhosa abordaram hoje na rua, então, sim. O Valdinei e o Devani, sintam-se abraçados. E o Bruno Noronha, via Twitter, pede para que você mande um beijo para o pai dele, que chama-se João Noronha. João Noronha, um beijo. Um beijo da vovó. Rápido break aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco a gente volta com as informações do São Paulo, que vai jogar contra o Huachipato pela Copa Sul-Americana. Corinthians e Santos se preparando para a rodada da Copa do Brasil e ainda o Palmeiras de Dorival Júnior, que, meu Deus, terá problemas para escalar o time contra a Chapecoense. A gente volta já. Sim, estamos de volta, falando agora de Série B, que vai ter nessa noite 4 partidas. 3 jogos começam às 7h30. No Castelão, em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa recebe a Portuguesa. Em Juazeiro do Norte, jogam Icasa e Luverdense. E no Serra Dourada, o Vila Nova recebe o Ceará. Às 8h30, a líder Ponte Preta enfrenta o Paraná no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem. Agora é treta a notícia. Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou 4 torcedores do Grêmio pelas injúrias raciais ao goleiro Aranha dos Santos em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil no dia 28 de agosto. Entre os torcedores está Patrícia Moreira, que foi flagrada pelas câmeras de TV chamando o goleiro santista de macaco. Os outros torcedores citados no inquérito são Éder Braga, que é negro, Rodrigo Richter e também Fernando Ascal. Esse último também pode responder por furto, já que ele roubou o boné de um segurança. Meu Deus! Os torcedores foram identificados através de imagens de câmeras de segurança do estádio e a investigação contou com a ajuda de fonoaudiólogas, é isso mesmo, para compreender o que eles falavam, entendeu? O inquérito será encaminhado agora ao Ministério Público e caso sejam denunciados pelo órgão, os torcedores vão responder ao caso de injúria racial na Justiça. Outros 4 torcedores que ainda não foram identificados estão sendo investigados. A pena para injúria racial é de 1 a 3 anos de prisão. Devia ser prisão perpétua. Se você me permite, queria fazer um comentário a respeito do tema. Sim. Foi um caso que ganhou repercussão, porque as câmeras flagraram lá a menina chamando a Aranha de macaco. Mas isso é corriqueiro, infelizmente. Acontece em praticamente todos os jogos, em todos os setores da torcida. Já ouvi dirigente chamando da cabine o árbitro de macaco e por aí vai, urubu, essas coisas. Portanto, não pode ser um caso isolado. Esse tipo de comportamento da justiça, da investigação, o processo, isso tem que ser também corriqueiro. Todas as vezes que acontecer no estádio de futebol e houver a denúncia, tem que ser apurado com rigor, para que esse tipo de situação
lamentável, inaceitável, acabe. Tem que parar com essa história de que o futebol é um universo paralelo e vale tudo para você desestabilizar o adversário. O futebol ele é uma extensão da sociedade. Então, se é crime aqui, é crime lá. Não adianta falar, não tive a intenção de ser racista ao chamar o outro de macaco. Ora, Claro. né? Vale pelo menos a reflexão e a conscientização dessas pessoas. Eu não vou comentar que eu não tenho estrutura, eu não tenho a sua classe, Celso. O Santos vai tentar amanhã, contra o Botafogo pela Copa do Brasil, fazer o que não tem conseguido há muito tempo no Campeonato Brasileiro. Acabar com o jejum de vitórias fora de casa. Ih, mas esse assunto é conhecido. Foram 3 derrotas e 1 empate nos últimos 4 jogos como visitante. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. A última vitória fora de casa foi justamente na Copa do Brasil. 2-0 contra o Grêmio em Porto Alegre. E o Peixe começa decidindo a vaga para as semifinais novamente longe da Vila Belmiro, contra o Botafogo no estádio do Maracanã. Realmente está tendo dificuldade para vencer fora no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil a gente teve um bom resultado contra o Grêmio lá, na casa deles. Então eu espero que se repita esse bom resultado amanhã. A 7 pontos do G4 no Brasileirão, o elenco sabe que a Copa do Brasil pode ser o caminho mais curto para a tão sonhada vaga na Copa Libertadores. É onde a gente tem mais chances, né, e está mais próximo de conquistar um título. Só que eu acho que se a gente continuar fazendo a nossa parte no Campeonato Brasileiro, né, a gente vai conseguir chegar, né, nesse primeiro objetivo que é o G4. O técnico Enderson Moreira vai contar com os retornos de Edu Dracena, Robinho e Cicinho. Geovânio ganhou moral após 2 gols em 2 partidas e pode continuar na equipe. Mistério é se Leandro Damião e Gabigol ficam no banco de reservas ou no time titular. O Enderson deixa sempre bem claro que, né, todo mundo tem que ajudar na marcação. Então quem está entrando está se esforçando, né, marcando, então vem ajudando bastante. E cada jogo é um jogo, cada jogo pede um jogador, às vezes ele prefere colocar o Damião, que consegue segurar um pouco mais a bola. Enderson Moreira poderá ter 2 desfalques para essa partida. Thiago Ribeiro com uma lesão na coxa e o goleiro Aranha, se recuperando de um edema na panturrilha, podem ficar de fora. A equipe vai continuar no Rio de Janeiro até o final desta semana. No sábado, enfrenta o Flamengo, também no estádio do Maracanã. Do CT Rei Pelé em Santos, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. O Santos acabou herdando a vaga do Grêmio pelas circunstâncias dos atos raciais contra o Aranha e contra o Botafogo. Eu vejo o Santos com um leve favoritismo. Claro que é outro campeonato, são partidas eliminatórias, mas pelo que a gente tem acompanhado do Santos no Campeonato Brasileiro, do próprio Botafogo e comparando time por time, eu acho que o Santos tem condições de avançar. É verdade. E sobretudo se o técnico não escalar o Leandro Damião, né? Aí fica mais fácil para o Santos, porque não é uma questão de perseguição do jogador, claro, nada, nem querer desmoralizar, mas é que simplesmente o estilo dele não se casa com o estilo do Santos. O Santos é um time veloz, aquela garotada toda se movimentando para todo lado, isso não cabe um jogador estático lá na frente. Tanto é que nós vimos na última partida a diferença que fez o Gabigol jogou sem ele. E eu só queria fazer uma lembrança aqui. Está jogando muito o Lucas Lima, hein? Tá jogando muito o Lucas Lima. Belo jogador. Vamos falar do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã pela Copa do Brasil. O repórter Osmar Garrafa está nesse momento no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão, que foi debaixo de protestos da torcida. É isso, Garrafa? Boa tarde. Boa noite. Boa noite já, né, Anitta? São 18 horas mais 44 minutos. Nós falamos ao vivo aqui do CT Dr. Joaquim Grava e realmente foi um treinamento diferente, o último antes da partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. O motivo é que cerca de 50 torcedores, integrantes de uma torcida uniformizada, compareceram aqui na porta do centro de treinamentos com palavras de ordem, ficaram do lado de fora do centro de treinamento, apresentaram faixas também de protestos e os protestos, obviamente, são em função da campanha
campanha do Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro. Se na Copa do Brasil o Corinthians está nas quartas de final, no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, o Corinthians não esteve bem, vem de 2 derrotas consecutivas, abandonou o G4, está a 3 pontos do G4 e a 13 pontos do líder. E eu repito, esses cerca de 50 torcedores, integrantes de uma organizada, estiveram por aqui, ficaram do lado de fora do CT, com palavras de ordem, como pedindo para o time acordar, que se não for por amor, vai ser no terror, fazendo a pergunta de que o time só joga se tiver bom bicho. Enfim, este foi o clima hoje aqui no CT, e aí a diretoria do Corinthians entendeu por chamar reforço policial. Cerca de 8 a 10 policiais estiveram por aqui dentro do CT, evitando que houvesse a invasão desse grupo de torcedores. Não houve a intenção da invasão, mas preventivamente a polícia militar esteve por aqui. O time treinou logo durante este protesto, claro, com o técnico Mano Menezes procurando tranquilizar os seus jogadores. E um detalhe, ontem o presidente Mário Gobi, que concedeu entrevista coletiva, hoje também acompanhou a última movimentação dos jogadores do Corinthians antes da importante partida de amanhã contra o Atlético Mineiro na Arena às 10 da noite. Terminado o treinamento, nós conversamos em entrevista coletiva com o técnico Mano Menezes, que veio à sala de imprensa para falar do time, para falar do Atlético, mas também para falar deste protesto que aconteceu hoje aqui à porta do CT corintiano. Vamos acompanhar a entrevista coletiva, Mano Menezes falando sobre os protestos. Não vai influenciar para mais nem para menos. Acho que já temos uma boa trajetória esse ano para saber como vamos ser no jogo diante do Atlético. Penso que o adversário também tem já uma característica definida para saber como ele vai ser. E acho que os jogos serão muito parecidos com os 2 jogos que jogamos com eles antes. Um em Uberlândia, outro aqui, bem pouco tempo, pelo início do retorno do Campeonato Brasileiro. Com uma diferença que é o regulamento, né? Esse é o jogo que não basta só jogar bem e construir a vitória, você tem que cuidar de alguns detalhes importantes. E a gente preparou a equipe para isso, o ambiente tá bom, tá confiante, tá como tem que ser para a gente poder trabalhar. E qualquer coisa fora disso faz parte do futebol. A gente vê, a gente lê, a gente enxerga, mas a gente não deixa atrapalhar o trabalho no dia a dia. Mano, esse tipo de comportamento de um grupo que vem aqui protestar durante o treinamento, na véspera da preparação do time para o jogo importante, a presença de policiais aqui, a própria crítica entendendo que o Corinthians podia estar rendendo mais. Você acha que o Corinthians, de um modo geral, você e os jogadores, estão sendo injustiçados por parte de torcedores, por parte da mídia? O trabalho não está tão ruim quanto às vezes muita gente fala? Eu sempre respeito a crítica com embasamento. E tem determinados segmentos que têm tido embasamento para analisar aquilo que não estamos conseguindo produzir bem como equipe. Essas são extremamente justas. E você tem que aceitar e, inclusive, aproveitá-las para tentar, né, melhorar. Outras que é muito mais essa questão de fazer mais do que essas é pela grandeza do clube, é pelo tamanho do seu torcedor, é pela repercussão que tudo tem. E isso a gente sempre teve acostumado quando está aqui. Não acho que elas sejam justas com o futebol, porque acho que a crítica deve ser correta. Porque se queremos melhorar o futebol, se estamos fazendo uma crítica errada, não estamos colaborando com a melhora do futebol. E todos queremos que melhore. Então, nesse aspecto, ela não é justa. O time para amanhã, na escalação, nós poderemos ter grandes surpresas ou volta simplesmente o Ralf? Você pode adiantar alguma coisa ou somente amanhã? Não, a equipe amanhã, como sempre faço, é um padrão de comportamento que tenho. Penso que não teremos grandes surpresas e você sabe disso. O presidente Mário Gobi ontem assumiu a classificação para a Libertadores como um compromisso mínimo para o time. E o Renato Augusto disse que uma eventual não classificação seria uma catástrofe. Queria saber se você concorda com o Renato Augusto e se também assume a classificação para a Libertadores como um compromisso mínimo de todo o time.
Esse é o pensamento nosso. Se nossos jogadores vêm aqui, são os líderes da equipe e falam isso, e se nosso presidente fala, é porque internamente falamos sobre isso. Tá certo. Aí, portanto, a palavra do técnico Mano Menezes tentando, Anitta, minimizar, né, a presença dos torcedores à porta do CT, dizendo que respeita esse tipo de protesto e que esse tipo de manifestação não ajuda e muito menos atrapalha o rendimento da equipe na partida de amanhã, importante contra o Atlético Mineiro. Esta partida será a primeira das quartas de final, né? O jogo da volta está programado para o estádio do Mineirão no dia 15 e neste compromisso o Mano terá problemas, pois Gil e também o Elias estarão com a seleção brasileira, o Lodeiro com a seleção uruguaia e o Guerreiro com a seleção peruana, mas o Guerreiro pode até ficar fora do segundo jogo data FIFA e ficar à disposição do técnico Mano Menezes para a partida da volta. O time não está confirmado, como destacou o Mano Menezes, o Ralf cumpriu suspensão e está à disposição e nós estamos apostando, salvo algum problema de última hora ou uma grande novidade, o Mano disse que não teremos grandes novidades, o Corinthians para amanhã terá o Cássio no gol, Fagner pela direita, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos, no meio campo, Ralf, Elias, Renato Augusto e Petros. No ataque, teremos Guerreiro e Malcom. O Corinthians já concentrado para o jogo contra o Atlético Mineiro, partida confirmada para a Arena amanhã, às 10 da noite, aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo. Anitta. Obrigada, Garrafa. Boa noite, Celso. Bom, eu vou abordar 2 pontos. A questão, diferentemente do Mano Menezes, acho que esse tipo de comportamento da torcida atrapalha, sim, cria uma tensão, uma ansiedade no atleta, em acertar e de repente, eventualmente, um erro acontece e tudo desmorona. Esse tipo de protesto funciona muito mais como autoafirmação da organizada para pontuar, olha, nós nos posicionamos, nós estamos aqui. Eu fico imaginando se eles tivessem essa mesma vontade em protestar com o que há de errado no país. Nós seríamos a Dinamarca, que isso aqui ia ser protesto todos os dias. Quer dizer, agora no futebol, e tem responsabilidade nisso também, aquele juiz que na ocasião daquela invasão de centenas de torcedores no centro de treinamento corintiano, botando terror, absolveu todo mundo dizendo que eles estavam nervosos porque o time perdeu de goleada para o Santos. Aí dá nisso, quer dizer, é só um protesto, mas se o Corinthians eventualmente perder, a tendência é de mais tensão, Alberto. Exatamente, sem dúvida. Bom, vamos falar agora do Palmeiras, que é o único dos grandes aí paulistas que vai entrar em campo nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Além de não ter Valdívia, que está suspenso pelo STJD, o Verdão vai ter problemas também para escalar essa equipe. Veja aí na reportagem do Fernando Gavini. Volta ao trabalho na academia. Impossível esconder a ressaca da derrota ocorrida no último domingo. O Palmeiras teve tudo para vencer. Até os 30 minutos do segundo tempo, o placar era de 1-0 para o Verdão. Mas 5 minutos bastaram para o Figueirense virar o jogo e vencer por 3-1. É difícil explicar o que aconteceu de tão rápido que foi, até a gente ali dentro não acredita quando acontece isso, porque o time estava muito bem. Às vezes a gente pensa até que é sobrenatural o que acontece. E pensar que minutos antes da reação do Figueirense começar, Marcelo Oliveira deu a assistência para a Valdívia matar o jogo. Mas o chileno perdeu um gol incrível. Na hora que eu pisei para ele, que ele dominou, que ele ameaçou, que o goleiro até caiu um pouco, eu já estava quase comemorando. Então ali acontece. É claro que na situação que a gente está, qualquer detalhe pode ser fundamental para uma vitória ou para uma derrota. E essas coisas vão mudar, eu tenho certeza. Não fosse a chance perdida por Valdívia e o apagão que aconteceu na sequência, o Palmeiras seria hoje o 16º colocado e estaria fora da zona de rebaixamento. São detalhes que estão fazendo que a gente continue ali, mas tenho certeza que nós vamos sair. Um ou outro jogo pode mesmo ter sido decidido por detalhes. Mas os números mostram que não é por azar que o Palmeiras está na zona de rebaixamento. Além de ter a pior defesa do Campeonato Brasileiro, o Verdão é a equipe que mais perdeu ao longo de toda a competição. Foram 14 derrotas em 25 jogos. A reação tem que começar agora. Caso contrário, pode ficar tarde demais para escapar do fantasma da Série B. Eu também não aguento mais ficar ouvindo gozações sobre o Palmeiras, brincadeiras, zoações. Isso aí incomoda muito. Mas quando eu escuto isso, só me dá mais forças para, quando eu entrar dentro de campo, tentar tirar logo o Palmeiras dessa situação.
mas como todo torcedor, eu também tô muito incomodado com isso e quero sair logo dessa zona de rebaixamento. Pois é, o Palmeiras vive esse drama quase surreal, né? Ele não consegue ganhar. Um jogo que ele estava jogando bem, meu Deus do céu. Uma bola nos pés do craque do time, que é para definir o jogo, para né? definir o jogo. E ele fez uma jogada de muita inteligência, só que não deu certo. O Beck apareceu ali na hora. Quer dizer, é tanta coisa, mas se você prestar atenção, tudo começou quando o Palmeiras perdeu o Fernando Praz. Quer dizer, piorou. O Palmeiras já vinha mal e tal, mas quando tinha lá o Fernando Praz, ele é um bom líder e é um belíssimo goleiro, ele segurava as pontas ali e o Palmeiras conseguia escapar de grandes vexames. E depois que ele entrou em parafuso aí, o negócio complicou, viu? Não só pela questão técnica, mas pelo espírito de liderança. Bom, só para falar então que por conta disso o Palmeiras contratou um preparador de goleiros que se chama Oscar Rodrigues. Ok, Barba, eu vou embora. Voltamos a falar então do São Paulo, que daqui a pouco, às 8h30 da noite, enfrenta o Huachipato no Morumbi pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Não temos mais tempo para brincadeira. A reportagem foi o último treino. Veja aí na reportagem o último treino do Tricolor. Problemas do São Paulo para encarar logo mais o Huachipato do Chile no estádio do Morumbi. O zagueiro Antônio Carlos, com uma contratura muscular, dá lugar a Paulo Miranda. O lateral Álvaro Pereira, com uma pancada no joelho, é dúvida. São nítidos problemas em meio a uma queda de rendimento da equipe. Nosso nível está baixo, então acho que a gente tem que voltar lá atrás e rever o que a gente fez naqueles jogos contra o Cruzeiro mesmo. Eu não estava jogando, mas estava vendo ali todo mundo correndo, com a bola todo mundo jogando. Enfim, então acho que a gente tem que voltar a ser essa equipe. Voltar a ser essa equipe para conseguir as vitórias. O lateral Michel Bastos falou das críticas que recebeu do técnico Muricy Ramalho e também da fama de atleta violento após as 2 expulsões no Campeonato Brasileiro. Fico chateado porque vim para São Paulo para jogar e muitas vezes agora, né, nesses 10 jogos aí, talvez fique uma imagem de um jogador desleal, um jogador agressivo, e eu não sou assim, eu não sou, bem pelo contrário. Se vocês pegarem o meu histórico de toda a minha carreira, até cartões amarelos foram pouquíssimos. Michel poderá ser uma das novidades na equipe. Nas demais posições, fica a dúvida se Kaká poderá ser poupado e se Luiz Fabiano poderá entrar como titular, já que estará suspenso na partida do final de semana contra o Grêmio. Cabe ao treinador decidir e ele sabe o porquê, mas com certeza é um jogador que pesa bastante para a equipe, que já demonstrou e vem demonstrando também nos treinamentos, e agora há pouco tempo que vem entrando, vem jogando, mostrando a importância que tem, mas eu acho que devido a isso tem outros jogadores também junto com ele que estão trabalhando forte para ter o seu espaço, mas com certeza sim, o Luiz dentro do grupo, dentro da equipe, é um jogador muito importante. Pois aí eu lhe pergunto qual vai ser o resultado da partida entre São Paulo e o Huachipato. Fica quieto, Celso. Vitória do São Paulo, 40%. Vitória do Huachipato, 37%. Empate, 22%. Eu termino o programa de hoje por aqui, tá? Lembrando vocês que o Super Esporte volta na sexta-feira com o Celso Cardoso do meu lado lá, tá? 10h30 da manhã. É isso aí. E nós nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, boa noite, tá? Tchau, boa noite. Eu sei que vocês estão rindo. Boa noite, tá? Tudo de bom. Passar bem.